Tem por objetivo a justiça reparar o dano causado e corrigir o infrator, tornando-o útil à sociedade na qual se encontra. A justiça trabalha em favor da educação, utilizando-se de métodos disciplinares, inclusive limitando a liberdade do delinquente, a fim de poupá-lo, bem como a comunidade, de males mais graves. O delito resulta do desrespeito aos códigos estabelecidos de leis que regem os povos, propiciando direitos e deveres iguais aos indivíduos. Quando a justiça se corrompe, o homem tresvaria e o abuso da autoridade conduz aos extremos da sandice. Em uma sociedade justa, todos desfrutam de oportunidades iguais de progresso, em face de uma idêntica distribuição de rendas. Nela, o forte ampara o fraco, o sadio socorre o enfermo, o jovem ajuda o idoso. O comportamento natural decorrente de uma consciência clara de dever que estabelece a felicidade como consequência da solidariedade entre as diversas criaturas. À medida que o homem desenvolve os sentimentos e a inteligência se aprimora, as suas leis são brandas e a sua justiça mais equânime. Nos povos primitivos, a lei do mais forte prevalecia, substituída mais tarde pela condição absurda da hereditariedade, até alcançar os elevados princípios sociodemocráticos, nos quais a responsabilidade pessoal tem prioridade na ação livre dos seus membros. É longo, porém, ainda o caminho a percorrer para que seja alcançado o respeito do homem pela vida, pelo próximo, pela natureza, pela justiça sem arbitrariedade, sem punição. Jesus fez-se paladino da justiça equânime. Sua atitude para com as pessoas era sempre a mesma, de benevolência, com o objetivo da educação. A Nicodemos, que era doutor da alta câmara do Sinédrio, concedeu uma entrevista nada diferente daquela que facultou a Zaqueu, o cobrador de impostos, ou a convivência com Lázaro e suas irmãs em Betânia, ou ao ladrão na cruz que lhe buscara apoio. Reconhecendo que os homens se diferenciam pelas suas conquistas intelectuais e morais, e que a hierarquia na qual se encontram é de aquisição pessoal e sem jactância ou privilégios, a todos proporcionava as mesmas condições e oportunidades, jamais se excedendo com qualquer um deles. A adúltera ou a vendedora de ilusões, ou aos sacerdotes que o interrogaram, ou aos saduceus hábeis, ou aos fariseus hipócritas, sempre concedeu o mesmo tratamento. Quando invectivou os que tentavam envolvê-lo em ciladas sofistas, comprometedoras, usou de energia sem esquecer da compaixão, por sabê-los enfermos da alma, da qual procedem todos os fenômenos do comportamento. Num período de arbitrariedades, foi magnânimo, de abuso do poder, falou sobre a renúncia à arrogância, e fez-se humilde, de exploração, ensinou a generosidade e viveu-a. Propôs que a nossa não fosse a justiça dos fariseus, que, moralmente doentes, esfalfavam os fracos, exploravam as viúvas e as crianças, aproveitando-se da situação. E quando Pilatos queria lavar as mãos culpadas pela pusilanimidade do caráter, lhe disse que tinha poder e autoridade sobre ele, redarguiu-lhe que estes lhe haviam sido concedidos, desde que, por sua vez, ele também se encontrava sob uma condução maior, porque o verdadeiro poder e a excelente justiça vêm de Deus. Emaranhado nos próprios erros e tropeçando nas malhas da incompleta justiça humana, reeduca-te. Vítima das circunstâncias infelizes que te pesam, confia em Deus e aguarda. Injustiçado e sob arbitrária cobrança, não te desesperes.
paga agora o que esqueceste de regularizar ontem, certo de que a falência das leis terrenas não te exime de ser alcançado pela divina justiça. Melhor que estejas sob reparação de compromissos dos quais não te recordas, do que gozando de liberdade física, mas carregando a consciência culpada que se esconde na ilusão. A real justiça sempre encontra o infrator. Por tua parte, sê justo, equânime para com todos, tomando como modelo de comportamento Jesus, que nunca se recusava. Eu achei bacana, né, que ele começa falando do delinquente, né, e que toda delinquência vai ter que prestar conta dos seus atos, né? E no decorrer do texto ele vai mostrando para a gente que essa justiça que ele fala não é de acordo ou com a falta que você fez ou de acordo com o tipo de pessoa que você é. Ela é exatamente a mesma para todo mundo, independente de quem você é, do que você faz, de como você faz, a justiça é exatamente a mesma. Ele vai tratar todos na hora que vier nos perguntar por que a gente fez isso, por que a gente deixou de fazer aquilo, exatamente com o mesmo carinho, da mesma forma. Isso eu achei uma maneira dele colocar essa coisa da justiça que existe em Jesus, em toda essa espiritualidade superior, né? Não vou nem chegar a Deus, seria um abuso, né, da minha parte, mas é essa beleza de dizer que tudo que a gente faz tem uma consequência e dependendo da ação, a reação pode ser desagradável no nosso compreender ou não, mas ninguém vai ser tratado de forma diferente. Todo mundo vai ter direito a exatamente a mesma justiça, que será aplicada a todos nós, sem qualquer condicionamento. Um ponto com relação a esse texto, Jesus e Justiça, que eu achei bacana foi no começo, quando Joana vai mostrando o caminho evolutivo da justiça, né? Inicialmente, aquela justiça do mais forte, e à medida que a humanidade vai evoluindo espiritualmente, a sua expressão de justiça, ela vai se modificando, cada vez mais condizente com essa nova percepção espiritual. E Joana mostra quanto Jesus, ele, né, novamente, como nos outros textos, como ele estava na frente do seu tempo. E o quanto que o processo da justiça de Jesus, e mostrando como que vai ser o caminho da humanidade, é uma justiça que visa a educação, né? A Diva gosta muito de falar sobre essa questão da justiça como vingança, que muitos têm essa percepção, e Jesus não. Ele trouxe a justiça como educação, né? Então, como é que vai ser o processo da justiça, no seu caso, para que tenha uma maior eficiência de educação? Então, isso traz a ideia de que, ao mesmo tempo que a justiça, ela é uma lei, para todos os seres, para tudo que existe, ele é a justiça. E, ao mesmo tempo, ela é individual, no sentido de que qual é a forma que vai trazer melhor eficiência do ponto de vista educacional e evolutivo. Então, cada vez mais ela se torna também singular para aquele ser, né? Então, cada vez mais a gente vai tender a uma justiça que é simplesmente com uma forma de melhor auxiliar a sociedade e o próprio indivíduo. Aí vem uma ideia de um cálculo de responsabilidade, que no livro dos Espíritos eles colocam bem essa questão, que à medida que o ser ele evolui,
a justiça perante as suas faltas, né, perante os seus deslizes com relação à lei divina, ela é diferente por conta da maior consciência. Então, é mais ou menos essa a ideia, e que Jesus aqui já na frente do seu tempo, para cada um, ele colocava diferente. E, e só para terminar essa questão da justiça, a gente pensar, por exemplo, né, se uma criança correr peladinha, todo mundo vai chegar e vai ver de uma certa forma. Se um adulto correr pelado, é diferente. Por quê, né? Porque ali no entorno são, é, são características diferentes. Então, a justiça, no evoluir da humanidade, ela cada vez mais vai se tornar para todos, mas singular ao mesmo tempo. Eu achei interessante quando ele fala das leis brandas, né? Conforme a evolução da sociedade, as leis ficam mais brandas. E a gente vê, assim, que uma sociedade que é cheia de leis, ela ainda não é uma sociedade saudável. Porque se você precisa o tempo todo estar regulando, punindo, gradando, né, cada atuação humana, é sinal de que a gente ainda não está conseguindo, né, alcançar isso tudo aí, essa evolução. Às vezes, assim, eu tento até ser positivo, eu acho que realmente a gente teve melhoras, se a gente pegar lá, em muitas situações, mas eu vejo que o ser humano também ainda manipula, né, a sua evolução. Essa questão mesmo da justiça como educação, como tudo, e a justiça, como eu falo sempre, eu brinco, da vingança. E como ainda é difícil para a gente realmente pensar em educar e não se vingar. E Jesus, né, veio, e é tão bonito a gente ver, né, que um ser veio, seres vêm e vem lutando por isso, mas a gente ainda está tropeçando muito. E quando o Ismael fala da singularidade, né, e nós, né, como nós julgamos? Nós julgamos, nós condenamos o tempo todo. E não só, aí é independente de lei, né, de energia, quando eu falo de julgamento, é a energia que a gente joga nas pessoas, já como forma de julgamento, né, de punição. Né, através de coisas, como a gente está tendo, né, muita informação, as informações, nós não procuramos mais, as informações, elas chegam na gente de uma forma aleatória, né? Quando você vê, você está sabendo de coisa que você nem estaria procurando, e aí, a partir daí, você sabe, começa a fazer julgamentos e a já fazer condenações e já jogar energias negativas, né, nas pessoas, de uma forma, né, negativa. E como que isso é forte, né, ainda? Como não jogar energias, não fazer esses julgamentos, né? Porque a lei está aí, essa daí são as humanas, é tudo, mas nós, né, nós individualmente, como nós não punirmos as pessoas através das nossas energias, tipo de julgamento, né? Também é bem forte, eu acho isso. E nesse processo interno, onde a gente ainda aplica punições, a gente aplica punições a nós mesmos, porque tudo que a gente leva em relação ao outro, a gente vivencia internamente. Então, num processo interno, a Joana trabalha muito essa questão da autopunição, da culpa, porque ainda são processos que a gente passa dentro desse processo evolutivo. E aí ela nos convida a reeducar, que o processo de reeducar é visando essa educação dos nossos processos internos, da gente sair de processos onde a gente vive a culpa, onde a gente se coloca num lugar, muitas vezes, que não nos permite a evolução
aquela forma de proceder. Então, ela fala dentro da gente, né, quando ela diz, se emaranhado nos próprios erros e tropeçando nas malhas da incompleta justiça humana, reeduca-te. Vítima das circunstâncias infelizes que te pesam, confia em Deus e aguarda. Então, ela nos convida a viver essa equanimidade interna, né, para conosco, ainda vivenciando o processo educativo punitivo em relação aos outros, a gente aplica também isso internamente em relação a nós mesmos, e que isso acaba também pesando. Então, ela nos convida a vivenciar essa justiça que o Cristo aplicou, não só em relação aos outros, como a nós mesmos, quando nós estamos em desacordo com as leis divinas. Muitas vezes não são em relação às leis dos homens, ou essas ficam até escondidas, mas em relação a leis divinas, né, que estão aqui gravadas na nossa mente, na nossa alma, ela traz esse convite à reeducação, a sair desse processo de autopunição e aplicar os ensinamentos do Cristo para conosco. Ainda. Opa, você ia falar, Elisa? Não, só ia perguntar se tinha mais algum comentário. Esse ponto que a Diva colocou, que um planeta, sobre essa questão do excesso de leis. E quanto mais leis, é porque é uma comunidade, são componentes que ainda eles não estão ali em plena harmonia com os processos mais harmônicos de interação na sociedade consigo mesmo. Então, fica colocando muitas leis. E daí a gente pode fazer uma extrapolação pensando no caminho evolutivo da humanidade, de todos nós. Cada vez mais a justiça ela vai ser menor, vai cada vez diminuir mais, e a lei vai estar cada vez mais na consciência de cada um. É a questão que a Wina colocou, desse processo interno, que é ali a consciência que vai cada vez mais trazendo as informações. E no caminho evolutivo, cada pessoa cada vez mais vai escutar essa voz da consciência que tem dentro de cada um, né? Então, o caminho evolutivo cada vez mais é o caminho evolutivo da lei, ela se tornar a lei da própria consciência. E aí, claro, né, isso daí, ele vai vir uma consolidação de leis simples e que visam, mas ao mesmo tempo mais eficientes. Então, gostei muito dessa consideração, tanto da Diva quanto da Wina, do aspecto da lei, né, que ela vai diminuir e ela vai se tornar interna, a própria consciência. Eu estava aqui ouvindo vocês e pensando uma coisa. Essa própria coisa que a Diva estava falando da lei, né, que tem leis e leis, né, e meandros da lei, e nuances da lei, é justamente tudo isso que a gente tenta justificar quando a gente diz que a lei divina é isso, é aquilo, que a gente ouviu várias vezes, né, que ele não dá uma carga maior do que ninguém possa suportar. E também é lógico que ele não vai cobrar nada, porque a gente não tem a menor ideia do que seja. Mas a lei em si, ela é única. É aquela lei, toda causa tem um efeito, e se você não fizer as coisas de uma certa forma, as consequências serão desagradáveis. A lei, na verdade, na verdade não. A lei, olhando por esse aspecto, ela é única. A lei é a lei. Os nuances que a gente interpreta o que a Joana ou qualquer outro espírito possa nos dizer, são exatamente essas coisas que a Diva está falando para mim. São os nuances que a gente vai colocando para a gente, aos poucos, aceitando. Claro que um dia tudo isso, até pelo processo de reforma íntima, vai estar tão
inserido em cada um de nós que não precisa ter justiça, porque a gente já compreende totalmente o que é para ser feito e o que não é para ser feito. Mas toda essa... é assim, é assado, é desse modo, são nuances que o próprio homem vai colocando para se sentir mais à vontade diante disso e entendendo. Da mesma forma que a Diva questiona essa coisa da lei humana, como a gente conhece, cheio de subterfúgios, de jeitinhos, de reedições, a gente vai reeditando também para entender melhor, porque não é simples para você chegar, não, eu tenho que... A lei de Deus é ser bom, é amar os outros, mas aí eu amo, mas tenho essa consequência, o outro não ama nada, tem outra diferente, e para a gente entendendo esses nuances. Porque, de fato, ele nunca vai cobrar, para mim, uma coisa que eu não tenho a menor noção que exista, ou que possa fazer parte do universo, porque seria total perda de tempo ele me cobrar uma coisa que eu não sei o que é. Mas a lei é aquela, e a gente vai seguindo, com os meandros, com as semânticas que o ser humano vai criando, que a humanidade tem esse hábito de criar uma explicação para aceitar tudo, e vai se adaptando, e vai se conhecendo, e vai se aprofundando, e aquilo vai se integrando em cada um, mas é tudo parte, né, como se diz muito aqui, de um processo. Você vai tendo noção de que existe uma justiça que não tem o que ser corrigida nela, ela é incorrigível, ela é perfeita. Só que existem os nuances que a gente mesmo vai criando para que a gente possa compreendê-la. Não é a justiça em si que tem meandros ou nuances, a divina, no caso. Nós é que vamos criando isso para que a gente possa caminhar cada vez mais próximo a ela e entendê-la melhor. Essa passagem, ela traz todo um processo histórico, né? Ela traz um processo em relação à justiça. Ela traz um processo em que os homens aplicavam uma justiça da lei do mais forte, uma justiça que estava voltada muito para a vingança. Já veio Moisés e tentou ali trazer um processo de justiça um pouco mais nivelado para que evitassem, às vezes, a barbárie, onde um membro da família, às vezes, era morto, eles iam com a tribo inteira e matavam todos os homens daquela família. Então, nós passamos por processos evolutivos da justiça, né, da forma de aplicação, que ela sempre esteve ligada ao processo de punição. Então, se você matava um membro da família, era legítimo matar o membro da outra família. Então, a justiça ela estava muito voltada para a punição. Então, ela traz todo esse processo evolutivo da justiça, e aí ela trata da questão que a justiça era aplicada pelo mais forte, e vai trazendo até os nossos dias. E aí, quando Jesus veio, né, que eles perguntaram para Jesus qual era a lei, ele disse que só havia uma, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por que essa lei? Porque a lei, quando a gente ama, a gente não mata, quando a gente ama, a gente não rouba, quando a gente ama, a gente não prejudica. Então, Jesus resumiu a lei nesse processo, na vivência do amor, né? E ela fala que quando isso estiver gravado, nós não precisaremos ter a justiça. Mas ele também trouxe um conceito de justiça, e ele trouxe um conceito de justiça não punitivo. Então, quando a mulher adúltera está ali para vivenciar a lei do tempo dela, que é ser apedrejada, ele diz, olha, quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E aí ele vira para ela e diz, vai, e não peque mais. Então, ele trata com ela num processo educativo, não mais punitivo. Então, a gente... Travou.
está conversando muito nesse processo, né, de como que a justiça é aplicada, e que a lei é aquilo, é a mesma, e dentro do que a gente acredita, há uma outra lei, que é ação e reação. O que você produz, você vai ter de volta, mas ela não é punitiva, ela é uma educação dentro desse processo. E aí a gente vai percebendo onde o processo da justiça ainda precisa ser muito trabalhado, né? Que é um processo de consciência, onde a justiça ela vai ser vivenciada dentro de da ação e reação, da lei de que realmente você vai ter de volta aquilo que você produziu em relação ao outro, mas não mais punindo, não mais ali vivenciando, claro, dentro, né, de um processo evolutivo, que cada vez mais a gente tem discutido isso dentro da educação, por exemplo, né, quando um aluno, ele descumpre ali os compromissos, como que ele vai ser trabalhado? A gente já tem dentro disso um processo de educação visando a consciência do indivíduo, para que ele passe a adotar uma conduta dentro do que se espera, né, do projeto das regras daquela instituição. Mas, então, a justiça em si, ela é muito voltada para a consequência, né, daquilo que a sociedade experimenta. Um ponto dessa questão da justiça, é bem isso que o Silvio colocou, e eu vejo também que a lei é uma só, né? E não tem nem como ser diferente o aspecto da lei divina, ela ser perfeita. E eu vejo isso na própria ciência, na própria física, porque, por exemplo, a gente estuda a lei de ação e reação. Porém, a forma como ela é usada se modifica muito, profundamente. Então, existem planos. Se nós formos trabalhar com átomos, a lei de ação e reação ela fica de uma maneira. Se for, por exemplo, numa célula, ali a expressão da lei de ação e reação já não é mais aquela newtoniana, é de uma complexidade tanta, porque a configuração ali já está muito diferente. Se for ver em um nível humano aqui, do ponto de vista da lei de ação e reação no corpo, já muda completamente. Então, tem os planos em que ela, de acordo com a Constituição, ela muda do ponto de vista da maneira que ela está sendo expressada. Por exemplo, uma bicicleta, se ela se choca, a pessoa está ali andando e se choca em um meio-fio, é uma lei de ação e reação que vai ser diferente se um caminhão com aquela quantidade de massa em alta velocidade se chocar, por exemplo, em um meio-fio. Então, é a questão da justiça. Como que ela modifica para cada caso? Né? Então, cada caso é uma configuração que ela é única para aquela pessoa, porque a configuração dela é diferente. Então, como é que vai ser a maior eficiência para o processo educativo? Mas, com certeza, a expressão da lei, ela é única, até porque não tem como a gente sair dessa lei divina, né? Os homens, a humanidade, só está cada vez mais se aproximando dessa expressão da lei divina.